Muito, muito bem, meus amores. Hoje eu quero conversar com vocês nesse primeiro aprofundamento que a gente tem nessa semana. E bem aprofundamento, é uma dica que eu acho que vale ouro e ela traz uns raciocínios e umas ideias assim que a gente não está acostumado a ver no colégio, no ensino médio, que eu acho que é um erro, sinceramente, tá? Vamos tentar resolver este erro agora. Queridos, vocês sabem. Opa, não é isso. Queridos, vocês sabem que a física, ela é uma filosofia. Ela é a filosofia natural. Então, quando tu pega o Aristóteles, por exemplo, ele fazia vários questionamentos sobre a natureza e ele tinha algumas leis da física que ele tinha enunciado. Muitas ele tinha errado, mas assim, atribuir-se ao Aristóteles uma grande parcela pelo menos se questionar, porque talvez essa seja a coisa mais inteligente a fazer, né? A coisa mais inteligente são as perguntas que a gente faz. E ainda a gente atribui ao Aristóteles, ele tentava enunciar leis da natureza. Então ele dizia, por exemplo, Aristóteles tinha uma lei que ele dizia que era a natureza tem horror a vácuo. Quando o vácuo começa a ser criado, a natureza vai lá e dá um jeito de sumir. Então, se tu tenta sugar o ar dentro de uma garrafa, por exemplo, hoje, uma garrafa PET, tu tenta criar um vácuo ali dentro, a natureza tenta não deixar isso acontecer, a natureza tem horror a vácuo. Ele dizia assim, e é estranho, né? Porque a gente está acostumado à elucidação de leis da física numa linguagem muito diferente, uma linguagem mais formal e uma linguagem matemática. Foi Newton, pessoal, que deu uma puta de uma revolução quando ele começou a botar as observações dele naturais, como a que o Aristóteles fazia, em leis matemáticas. Aí tu pensa, filha da puta, foi aí que começaram a me fuder, mas não. Queridos, presta atenção. O que eu quero mostrar para vocês agora, nesses poucos minutos, é como que isso pode ser bom pra gente. E se tu tiver esse raciocínio que eu vou explicar agora, que é enxergar uma fórmula como um resumo de matéria. Sabe os resumos, aqueles bonitos de lettering que as blogueiras fazem lá? E tu compra? Eu digo pra vocês, não existe nenhum resumo melhor do que uma fórmula. Nossa, você tá louco, né? Não, eu tô te falando sério. Eu vou ensinar vocês a pegar uma fórmula e ler todas as informações que estão ali dentro. Todas as informações que estão ali dentro. Para isso, pessoal, um rápido conceito que eu queria trazer para vocês. Vocês sabem que se eu pegar o número 4 e eu dividi-lo por 2, eu tenho o número 2. E que se por acaso eu decido aumentar esse número, por exemplo, para 8, e eu divido ele por 2, o que vai acontecer é que o meu 2, 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, o meu 2 vai aumentar também, como vocês bem podem perceber. Quando esse número dobra, este aqui dobra também. Já se eu mexer no número de baixo, aumentando ele, por exemplo, para 4, o que eu vou ter é 4 dividido por 4 e isso vai acabar dando 1. Na prática, o que aconteceu quando eu aumentei este número de baixo? Esse aqui diminuiu. Ô, Bigo! Este aqui diminuiu. Moral da história: existe uma proporção entre os números. Vamos generalizar? A, B e C. O que acontece, Beagle, quando esse B resolve aumentar? Tu viu ali o que acontecia? O A aumentava também. O que a gente diz que existe entre estes dois valores, A e B? Uma proporção direta ou inversa? Pensa comigo. Toda vez que o B dobra, o A dobra. Olha o que aconteceu com o B. Dobrou? Dobrou. Se o B diminuísse 7 vezes, o A também diminuiria 7 vezes. Eles funcionam com direta proporção. Como é que eu posso dizer isso? Eu quero dizer agora, o A e o B são diretamente proporcionais. Então eu digo assim, o A e o B são diretamente proporcionais. Essa é uma linguagem que eu vou usar trocentas vezes nesse ano. O que significa isso? Toda vez que o B for multiplicado por um número, 12, o A também vai ser multiplicado pelo número. Se por acaso tu inventar de pegar o B e dividir ele por 49, o A também vai ser dividido por 49. São grandezas diretamente proporcionais. Tá. E o denominador, vocês viram que quando esse aumentou, esse diminuiu? Então eu vou dizer que o A tem uma proporção com o inverso de C. Leia-se, são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Que se tu inventar de pegar o C e multiplicar ele por 8,
o A vai ser dividido por 8. Isso é inversa proporção. Acontece o contrário. Isso aqui é matemática pura. Se por acaso você chegar e resolver dividir o C por 7, você vai multiplicar o A por 7. Isso se chama inversa proporção. E isto é matemática pura. Isso é a linguagem matemática pura. Guardou essa informação? Tá. Agora eu quero trazer para vocês uma situação prática, física. Qual é a situação prática física? Se eu tiver uma caixinha de massa M, duas caixinhas de massa M, por fim, três caixinhas de massa M. E nessas três caixinhas idênticas eu faço três forças. A primeira, uma força F1 de 10 newton. Essa força vai provocar nesta caixinha uma aceleração para frente de, vamos supor, estou dizendo para vocês, sei lá, 2 metros por segundo ao quadrado. Estou dizendo, olha só, se eu peguei a caixinha de massa M e fiz uma força F10, a aceleração foi 2, acredita em mim. Tá, agora eu quero que vocês me digam, Beagle, e se eu fizer mais força? Pensa na experiência de vocês. Eu dobro a força. Vocês sabem me dizer aí? Podem responder baixinho, mas respondam. Se a força, se eu pego uma caixa e empurro, ela acelera. Se eu pego uma caixa e empurro mais, ela acelera mais ou ela acelera menos? Se eu dou mais, acelera mais, né? Lógico. E se eu acelerei, e se eu empurrei com o dobro de força, quantas vezes mais aceleração ela vai ter? O dobro. E se eu empurrasse com 5 vezes mais força? Se você empurra com 5 vezes mais força, só garanto que ela aceleraria 5 vezes mais. Quanto mais força, mais aceleração. Certo. E aí eu te pergunto, Beagle, qual é a relação que existe entre a aceleração e força resultante ou força? Professor, quando você aumenta a força, você aumenta a aceleração. É isso? É isso. Direta proporção. Direta proporção. A aceleração é diretamente proporcional à força, significando quanto mais força eu faço, mais aceleração o corpo vai ter. Belezinha. Segura essa informação que eu vou chegar numa ideia genial aqui, pessoal, com vocês. Que infelizmente não é minha essa ideia, mas ela é genial. Olha só. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar três caixinhas e vou empurrar com a mesma força. Poxa, se tu vai empurrar com a mesma força, ela vai acelerar igual, isso é óbvio. Não. Sabe por quê? Porque a primeira caixinha vai ter 1 quilo. A segunda vai ter 2 quilos. A terceira vai ser bem mais maçuda, vai ter 5 quilos. E eu vou fazer nas três a mesma força. Uma força F de 10 newton, uma força F de 10 newton e uma força F de 10 newton. Agora pensa comigo. Primeiro acreditem. Quando eu faço uma força de 10 newton aqui, pessoal, essa caixinha vai acelerar, só acreditem por enquanto, 10 metros por segundo ao quadrado. Acelerou 10. Tá. Agora presta atenção. E se eu fizer a mesma força, o Hector vai acelerar a mesma coisa? Não, digo. Essa caixa é mais leve ou mais pesada? Ah, é mais pesada, sua. E mais maçuda, né? Mais massiva. A gente tá no aula difícil, tem mais massa. E se ela é mais maçuda, mais massiva, ela é mais fácil ou mais difícil de mexer? Essa coisa é mais pesada. É mais difícil, só. É mais difícil. Então, se eu fizer a mesma força, ela vai acelerar a mesma coisa? Ou se ela é 2 vezes mais difícil, ela vai acelerar menos? O senhor vai acelerar menos? Ela é mais difícil? Ótimo. Quantas vezes menos? O senhor, garanto que é 2 vezes menos, porque ela ficou 2 vezes mais. É isso aí. E se ela é 5 vezes mais maçuda? Bom, antes ela acelerava 10. Se ela é 5 vezes mais maçuda, vai acelerar 5 vezes menos, vai acelerar 2. É isso, senhor, é isso. E qual é a relação que existe entre aceleração e massa? Quando a massa aumenta, tem menos. Inversa, senhor. Exatamente. Inversa proporção. Agora eu te pergunto. Tu sabe concatenar estas duas observações? Vamos fazer a observação em português? Em português é assim, ó. Toda vez que a força aumenta, a aceleração aumenta na mesma proporção. Toda vez que a massa aumenta, a aceleração vai diminuir nesta proporção. Em português, eu gasto muitas palavras e muitas letras. No matematiquês, eu gasto bem menos, eu escrevo assim. E para finalizar, quando Newton fez estas observações, que pode fazer facilmente, ele resolveu fazer. Tá, e vamos unir isso aqui tudo numa única expressão? Olha só. Se a grandeza, a aceleração é diretamente proporcional à força, eu boto a força em cima. Se ela é inversamente proporcional à massa, eu boto a massa embaixo. Isto significa o quê? Vocês já viram essa fórmula? Essa massa, se eu passar ela multiplicando, eu chego em força
igual a massa vezes a aceleração. O que que é isso aqui? Que a gente chama de segunda lei de Newton. Vocês conseguem entender o que que a gente acabou de fazer, pessoal? Eu cheguei numa fórmula, cheguei. E o grande problema dos alunos é que eles decoram fórmulas para depois começar a tentar fazer alguma. Gente, ao contrário, a física não foi feita assim. Ela foi feita dos pensamentos e dos raciocínios para a fórmula e não das fórmulas para o raciocínio. Mas nada me. E agora é que vem a grande questão. Nada me impede de eu fazer o caminho contrário. Por exemplo, Bigo, bate a cabeça agora aí na parede. Mentira, não bate. Mas se tu batesse a parede, na cabeça na parede, agora tivesse uma amnésia, levantou a cabeça e enxergou essa expressão aqui. Olha para essa expressão. Só para essa expressão, esquece tudo que eu falei, esquece inclusive a experiência. Olha para essa expressão e eu te pergunto. Aceleração tem alguma proporção com força? Sim, senhor. Como é que tu sabe se tu esqueceu tudo que tu falou? Eu só olhei a aceleração e força em cima, diretamente proporcional. Te digo mais, se tu triplicar a força num corpo, tu triplica a aceleração. Tá, e a aceleração tem alguma proporção com a massa? Sim, ela tá no denominador inversa a proporção. Se tu triplica a massa, tu diminui por 3 a aceleração. Ô, senhor, isso vale sempre? Vale. Pressão. Pressão é força sobre área. Você conhece essa fórmula? Eu nunca tinha visto, senhor. A gente vai ver no grupo, não tem problema. Pressão é força sobre área. Tu nunca, vamos supor que tu nunca viu isso, tá? Alguns aí, ah, senhor, eu já sei essa fórmula. Não, vamos supor que tu nunca estudou hidrostática, tá aí. Pressão é força sobre a área. Ô, senhor, eu não sei nada de pressão e força, mas assim, se tu aumentar a área, tu diminui a pressão, né? Como é que tu sabe? Que a pressão é inversamente proporcional à área. E se tu aumentar a força, tu aumenta a pressão, né? Como é que tu sabe? Já tá escrito ali, pressão é diretamente proporcional à força. É mesmo? Isso vale sempre? Para todas as fórmulas, senhor? Sim, para todas as fórmulas. Quer ver uma coisa? Eu pego dois fios. Olha como a gente vai longe. Isso é magnetismo. Eu odeio magnetismo. Pois é. Eu pego dois fios, o fio A e o fio B. Esses dois fios têm correntes elétricas. Esse aqui tem uma corrente elétrica IA. Esse aqui tem uma corrente elétrica IB. Eles estão separados por uma distância D. Tu sabia que esses dois fios, eles têm uma força magnética repulsiva entre eles? Ah, senhor, eu não sabia. Claro que eu tinha visto lá no livro 3. A gente prepara. Só que agora eu vou dizer para vocês isso aqui, ó. Essa força magnética é Mi, corrente do primeiro, corrente do segundo, dividido pela distância entre os dois. Senhor, eu vou saber essa fórmula lá na frente, a gente vai estudar. Mas eu quero que tu olhe só para essa fórmula aqui e me diga uma coisa. Se eu pegar a corrente desse fio aqui, ó, e dobrar ela, multiplicar ela por 2, o que que vai acontecer com a força? Força é diretamente proporcional à corrente. Senhor, então, se eu dobrar a corrente, essa força dobra também? É isso? Tá, e se por acaso eu pegar e dobrar essa distância aqui? Qual é a proporção da força com a distância? Tá aqui. A proporção da força com a distância é inversa. Quer dizer que se eu aumentar essa aqui por 2, a força vai dividir por 2. É isso? Inversa a proporção aumenta. Vocês têm noção do que é isso, meus amores? Se eu disser para vocês, por exemplo, que a pressão no fundo de um recipiente é igual à densidade de um líquido, a gravidade e a altura da coluna líquida. Vou escrever aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, densidade do líquido, aqui a altura da coluna e G a gravidade. Tu sabe me dizer, por exemplo, pessoal, ó, aqui está o líquido, ó. Aqui eu tenho água. Assim, está numa determinada altura e essa água exerce sobre o chão uma determinada pressão de coluna líquida. Ô, senhor, eu não sei isso. Claro que não, Bigo. Eu tô só te trazendo visões do futuro, mas eu quero que tu aprenda a ler. A gente vai ler as fórmulas, né? A gente vai fazer isso tantas vezes ao longo do ano. Olha para isso aqui. Quais são os três fatores que influenciam na pressão de uma coluna líquida? Senhor, como é que tu quer que eu saiba isso? Porque está escrito na sua frente, no melhor resumo possível e imaginável, em pouquíssimas letras, várias e várias informações. O primeiro deles é a densidade de um líquido. E de repente o Enem vai lá e diz e pergunta para vocês que se eu pegar esse mesmo recipiente aqui, por exemplo, e não colocar água nele, mas se eu colocar aqui, por exemplo, chumbo líquido, vocês sabiam que o chumbo é um fluido muito pesado, muito denso?
Vocês esperam que ele vai ter mais ou menos pressão no chão? Mais, por quê? Porque está dizendo que a pressão aqui, ó, é diretamente proporcional à densidade do líquido. Quanto mais líquido, quanto mais denso for o líquido, mais pressão. Óleo, por exemplo, é menos denso, ele sobe quando joga na água. Se tu fizer isso com óleo, vai diminuir a pressão. Tá, e se eu pegar esse copo e levar lá na Lua? Tinha uma questão, olha que viagem, uma questão do Enem que dizia que se eu pegasse o copo e levasse na Lua, o que ia acontecer com a pressão? Meus amores, a pressão é influenciada pela gravidade, tá escrito aqui. Tá escrito, está escrito. E outra, se eu fizer um furinho aqui e deixar vazar a água, que vai acontecer com essa pressão aqui? Senhor, vai vazar água, essa altura vai diminuir, né? Se a altura diminuir, a pressão vai. Tudo está escrito aqui. O que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal? Isaac Newton fez uma puta de uma revolução. Ele descreveu suas observações todas em expressões matemáticas. Filho da puta! Não! Porque a expressão matemática, para quem sabe ler, traz um mundaréu de informações. Você, meus amores, vocês, meus amores, são capazes plenamente de olhar para uma expressão como essa, de uma matéria que nós nem sonhamos em ver ainda, e já ter várias informações sobre ela. A pressão é influenciada pela força em direta proporção inversa com a área. Sabe o que eu quero trazer para vocês aqui, queridos? Fórmulas. Não é uma merda que inventaram para eu substituir letrinha por número e resolver e eu tenho que decorar essa merda e se eu não decorar essa merda eu tô fudido. Não é isso. A fórmula, para quem sabe ler, é um resumo de matéria. E eu tô falando saber ler no nível básico. Eu não preciso que vocês saibam saber, análise combinatória de matemática e ler derivadas integrais, que é um negócio de faculdade, coisa de gente louca. Eu quero só que vocês vejam que tudo que está em cima é direta proporção. Tudo que está embaixo é inversa proporção. E isso vai valer para todas as formas. Vou trazer um exemplo que brotou da minha cabeça agora aqui, tá? Vou te dar um exemplo de termodinâmica. Termodinâmica, livro 2. Ih, estamos longe. Livro 2. Quer ver uma expressão? Peraí. Você já viram a expressão PV igual a nRT? Os químicos gostam muito dela também. Ah, isso é expressão de merda. Não, queridos. Vocês querem ver quais são os fatores que influenciam na pressão de um gás? N, R, T por V. Tá aqui, tudo que influencia. Esse N, pessoal, é o número de mol. Então imagine aqui o seguinte, eu tenho um recipiente, ó, tá um recipiente, e esse recipiente aqui contém um gás aqui dentro, ó, as moléculas do gás ali. O que acontece com a pressão? Que acontece com a pressão lá dentro se eu começo a botar mais moléculas? Está escrito na fórmula. Onde, senhor? Quando aumenta o número de moléculas, aumenta a pressão. Senhor, faz sentido que aumenta. Sim, está escrito aqui. E me diz uma coisa, o que vai acontecer com a pressão se eu puxar isso aqui para cima, este êmbolo eu puxo para cima? Quando tu puxa o êmbolo para cima, o que tu vai fazer? Tu vai aumentar, pessoal, o volume que o gás ocupava, que antes era esse e agora virou esse. E quando você aumenta o volume, você reduz a pressão. E se eu mergulho ele em água quente, o que vai acontecer? Ah, tu vai deixar mais quente? Então vai aumentar a pressão. Escrito, cara. Escrito nessa expressão. PV igual a nRT. Não é um monte de letrinhas que eu misturo, substituo letrinhas por número. Isso é para sua concorrência. Não deu a sorte de fazer esse grupo. Nós vamos treinar isso aqui todas as semanas. Cada vez que eu trouxer uma fórmula para você, vai chegar um ponto, vai pensar, ufa, tem uma fórmula, é o resumo perfeito. O resumo perfeito tem todas as informações de vários e vários minutos do Mauro falando, em 3 letras. Isso é uma maravilha. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. As pessoas não sabem ler o básico de matemática. Se vocês souberem ler o básico, direto, inversa, proporção, vocês vão estar voando. É assim que nós vamos estar no final desse grupo, pessoal. Nós vamos estar voando. A gente vai aprender isso aí tudo. A gente vai pensar, sair daqui mais esperto, mais inteligente. E bicho. Bicho medicina, bicho arquitetura, bicho engenharia. Certo, meus amores? Olha a Malu ali atrás. Ela saiu do Fica, tu viu, né? Bem dissimulado. Malu,
Tu saiu do cantinho? Ó, se fazendo de louco. Tá. Certo, meus amores? Fechamos por aqui. Uma beijoca para vocês. Já me estendi demais essa noite com vocês. Já estamos na segunda aula, né? Se cuidem. Beijocas. Até semana que vem. Qualquer coisa, meus queridos, me chamem no Whats. Tirem as suas dúvidas. Estamos juntos. Vocês são minhas prioridades. Beijo, queridos. Boa noite. Tchau, gente.